Pensando agora nessa questão da síndrome do último artigo. Mas não é a síndrome do último artigo, é dos últimos. Tá porque bom. tem uma linha toda mostrando isso. Eu estava até falando com o Thiago, são duas linhas diferentes que mostram mais ou menos o mesmo caminho. Uma é das repetições parciais. Então você pega um exercício na amplitude dele total. Se você faz parciais na amplitude inicial, né, com ele mais alongado, tipo um bíceps squat, na amplitude inicial, gera mais hipertrofia do que o completo até. Mesma coisa na cadeira extensora, né? Repetições parciais no início. Mesma coisa na panturrilha. Repetições parciais no início do movimento, com a panturrilha alongada, sem fazer a flexão plantar, né? Só da dorsiflexão até o pé neutro. Você teria maior hipertrofia. Então essa é uma linha, mostrando que repetições parciais nem sempre são prejudiciais, né? Até pouco tempo era só amplitude máxima, etc. E a outra linha fala da comparação entre exercícios. Aí tem para panturrilha, né? Uma flexão plantar com o joelho estendido versus com o joelho flexionado, gastrocnêmio, obviamente, hipertrofia mais com o joelho estendido. Tríceps francês versus tríceps rosca. Né? O francês, mesmo com menor carga, gerando maior hipertrofia. O estudo né? do Maeu. Isso. O outro do Maeu, que é cadeira flexora versus mesa flexora. Tem um outro que está vindo, que foi apresentado num congresso, que é glúteo napolete, né? Glúteo parcial com alongado versus completo. Isso ainda não saiu. Essa galera até, o Krause... o Krause Krause é aquele que criou variação Krause. Com Eu vi o exercício. exercício. Que parte daqui de cima, assim. Eu vi no Instagram dele. Eu tô seguindo ele, eu vi no Instagram dele. E aí eu queria saber, né? Primeiro, o que você achou desses estudos? Sei que você leu, te mandei. E segundo, é realmente essa insuficiência passiva é positiva para a hipertrofia? O famoso pré-estiramento do bodybuilder, será que a ciência está meio que confirmando que os bodybuilders achavam que aquela sensação de pré-estiramento é positiva? Será que isso tem relação com a mesma questão da fase excêntrica? Que a gente tem menos unidades motoras ativas, mas tem maior tensão? Eu fico, assim, com a cabeça a mil pensando aí nas possibilidades disso. Então, eu peguei os artigos e aí duas pessoas assim que eu vou citar, né? O Trindade e o Thiago Mata, assistindo aqui o podcast. Na minha concepção, os dois são válidos. Então, seguindo a linha de raciocínio do Trindade, né, eu achei muito interessante que ele fala na tensão mecânica, nessa hipertrofia do comprimento da fibra. Então, você realmente tem um aumento no comprimento e você tem uma hipertrofia nesse comprimento. E tem a outra que já era evidenciada, na verdade, até o comprimento já era evidenciado, mas a gente não tinha percebido isso. É você no aumento das proteínas contráteis, né? Então ali das miofibrilas. Mas se a gente pegar desde a época do Goldspink, que foi um dos primeiros autores a estudar essa questão das miofibrilas, isso em 1980, foram os primeiros estudos dele, ele mostra, cara, que você tem tanto o aumento da densidade, do tamanho da proteína contrátil, como você tem um aumento do comprimento dela. E esse comprimento, esses estiramentos, eles são válidos. Por isso que você falava tanto, trabalho em pré-estiramento para aumentar esse comprimento. Então, eu vou responder a pergunta. Qual que você acha mais válido, parcial ou alongado? Eu acho que são os dois. E o que você tem que observar? Aonde é o maior torque? Porque também se você trabalha num pré-estiramento muito grande, em que seu torque caia demais, esse pré-estiramento não vai adiantar. Então, por exemplo, num crucifixo, se você der aquela esgarçada lá atrás, se o pré-estiramento aumentasse a ativação, você teria mais força. E esse pré-estiramento ele diminui. Pelo contrário, você tem uma diminuição de ativação. E por que você tem essa diminuição de ativação? Para proteger a tua articulação. Então, essa é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Pré-estiramento vale? Vale. Até o ponto de que o meu torque não caia tanto. Se meu torque cai demais, não adianta. Já era. A minha força, a minha capacidade de força, ela diminui. Então, o que adiantou? Então, eu diria para você que, em alguns momentos do seu planejamento, você vai enfatizar, sim, os pré-estiramentos, e em outros momentos, sim, você vai enfatizar os parciais. Perfeito. E aí, cara, é o equilíbrio. Não adianta. Eu hoje, assim, eu vejo como muito interessante, até para aplicação nos meus treinos e na maioria dos alunos, o modelo misto, né? Que permite que a gente combine essas estratégias. E isso se aplica até à seleção dos exercícios. Obviamente, normalmente, quando eu aplico os exercícios, por exemplo,
tríceps francês, eu aplico ele como finalização, né? Porque a carga cai em relação a uma rosca. Então eu começo com uma rosca num comprimento de tríceps adequado para produzir força. Conforme a fadiga vai se instaurando, eu vou passando porque tem essa desvantagem mecânica. Então, eu acho assim que dá pra gente combinar isso dentro de uma estratégia. Então, é quando eu falei que eu engoli os artigos, né? Cara, esse estudo do Mael, quando ele faz a comparação do tríceps, né? Que ele mostra essa maior hipertrofia, tem limitações no estudo dele. Primeiro, foram 2 vezes semanais, legal, né? Misturou homens e mulheres, teve essa mistura. Sim, faz normalmente isso. Que você sabe que isso pode influenciar nos resultados, mesmo você utilizando um tratamento estatístico que minimize, né? Mas isso gera problema. A gente não sabe até que ponto essa elevação do braço acima da cabeça, ele coloca isso, porque, né, é um artigo muito bom. Ele não sabe se é pelo pré-estiramento ou se é pela restrição do fluxo. Tem isso também, né? Ele cita isso na discussão. Será que tem relação? Porque outra linha que está se desenvolvendo é a linha do alongamento entre séries, né? Que até o João Nunes brincou, estica que cresce. Que a galera faz esmaga que cresce. As pesquisas atualmente hoje mostram estica que cresce, né? Se você trabalha mais alongado, você trabalha em amplitude alongada. Ou se você usa alongamento, você tem uma potencialização. Alongamento é aquela automassagem também. Não, tem os dois. Tem a questão de alongar mesmo entre as séries, e aí tem alguns estudos até a gente até publicou. Do grupo aí, né? Eu não participei desse, foi do Jefferson primeiro, que aumentava... Participou desse último, de FST7. Que aumentava IGF, não sei o que e tal. Então tem uma linha que sim, que manda alongar entre as séries, né? E aí o que você fala que, na verdade, o alongamento ele não estira a musculatura. Tá? Quando você estira a musculatura através do método de alongamento, você estimula a contração. Então, olha só o raciocínio. Quando eu faço isso aqui, Pet, eu estou alongando. Tá? Estou aqui com um método de alongamento, porque na verdade é flexibilidade, né? O alongamento é um método para se treinar a flexibilidade. Mas quando eu faço isso, ele contrai. Então, quando eu estiro uma fibra, na verdade, eu estou gerando mais dano muscular, porque eu estou aumentando o volume de treino. Aumentando a tensão, né? Tempo de tensão. Estou aumentando o tempo de tensão. Então, mas aí que tá. É o aumento no tempo de tensão ou é a restrição do fluxo? Porque o alongamento, você faz o alongamento, é pior do que um treino com oclusão. Então, você faz as tensores e senta sobre os calcanhares ao longo. É pior do que tu botar o oclusor ali. Até aquela época lá do estudo que você participou lá com o Jefferson, a gente pensou nos alongamentos. Mas depois começa a sair uma linha falando de oclusão. Hoje também tem essa dúvida, será que é por causa do alongamento ou será porque é pela oclusão? Porque a oclusão, mesmo com uma carga muito baixa, de 20%, 30%, ela te gera ganho de massa. Então, será que... E aí? Qual será dos dois? Não, e aí você tem um aumento no tempo de tensão, você tem um aumento na densidade do treino, consequentemente você tem um pump diretamente aumentado, um aumento de acúmulo de metabólitos, tem uma tensão sobre a fibra aumentada, e um aumento de fluxo em resposta à restrição. Uma restrição de fluxo. Então, você tem um somatório. O que é, né? Ou seja, teu treino fica mais foda. E aí é que eu falo, cara. Quanto mais difícil o treino for, o cara vai gerar esse dano e aí vai ser... Como é que ele vai descansar, como é que ele vai se alimentar, como é que ele vai se drogar, e aí ele vai se recuperar. É isso. E são técnicas, lembrando pra galera aí, que são técnicas avançadas, né, Simão? Não é pra... Sim, não é você pegar... A maioria numa academia não vai nem chegar nesse nível de técnica. Não, isso é muito bom você falar, Pet, porque assim, a maior parte da discussão, isso é uma linha muito do Belmiro, né? É muito pegando essa questão do treinamento, realmente. Ele gosta do culturismo, ele se amarra nisso. Então essa linha desse que a gente fala muito é ligada pro treinamento, né, de alto nível. Não são para as pessoas normais de academia, que é, né, o 3 de 8. Não é para aquela galera, é para a galera mais avançada. Hoje, toda a minha abordagem até a linha do meu Instagram, eu falo do iniciante ao avançado, mas é nessa linha puxando... Mas muita gente confunde isso, né? Sabia disso? A interpretação, né? A gente vive esse... Download Podcast, o seu podcast na educação física. Se você curtiu esse corte, faça a inscrição no canal e ative o sininho para mais novidades.